Imagine que você está segurando seu smartphone agora, deslizando o dedo pela tela, enviando uma mensagem que atravessa o ar em segundos. Wi-Fi, Bluetooth, GPS, tudo parece automático, como se o mundo sempre tivesse funcionado assim. Mas a verdade é que essa conexão invisível, que sustenta o século XXI, nasceu de um segredo improvável. E nasceu da mente de uma mulher que o mundo preferia apenas admirar em silêncio. Durante décadas, o nome Hedy Lamarr foi sinônimo de beleza. Os jornais a chamavam de a mulher mais bela do mundo, e Hollywood a colocou em um pedestal onde poucos conseguiam enxergar além de sua imagem. No entanto, quando as câmeras se desligavam e os holofotes desapareciam, existia outra Hedy. Uma mulher que passava noites desmontando máquinas, rabiscando fórmulas e pensando como engenheira, muito antes de qualquer computador existir. Ela não era apenas uma atriz curiosa. Era uma visionária. E o que ela inventou ajudou a criar a base tecnológica que hoje permite que bilhões de pessoas se comuniquem sem fios. A pergunta é inevitável. Como uma estrela austríaca, fugindo da sombra do nazismo, acabou redesenhando o futuro da comunicação moderna? A resposta começa muito antes de Hollywood, em um lugar inesperado. Uma mesa de jantar luxuosa, taças de cristal e segredos de guerra sendo servidos como sobremesa. E talvez o mais assustador seja perceber que o pior ainda estava por vir. A Europa dos anos 1930 parecia sofisticada, mas era uma sofisticação construída sobre um chão instável. Viena brilhava como epicentro cultural, com música, teatro e elegância, enquanto por baixo da superfície o medo crescia silenciosamente. O Terceiro Reich avançava, e a tecnologia militar se tornava a moeda mais valiosa do continente. Hedy ainda era Hedwig Kiesler, uma jovem que a sociedade considerava bonita demais para ser levada a sério. Nos jantares luxuosos da elite, generais e engenheiros discutiam rádios, torpedos e balística como se estivessem movendo peças de xadrez sobre o futuro da humanidade. Ela permanecia ali como um adorno silencioso, mas seus ouvidos estavam atentos. Foi nesse ambiente que Hedy percebeu algo crucial. A rádio, grande inovação da época, tinha uma falha fatal. Frequências podiam ser interceptadas, bloqueadas, silenciadas. Isso significava que armas controladas remotamente, como torpedos, eram vulneráveis a um simples ruído inimigo. Imagine um torpedo milionário sendo neutralizado não por um ataque direto, mas por interferência. Hedy guardou esse detalhe como quem guarda uma semente. Sem saber, ela estava observando o futuro nascer diante de seus olhos, e aquilo ainda mudaria tudo. Muito antes de ser chamada de deusa de Hollywood, Hedy era apenas uma menina curiosa em Viena. Seu pai, um banqueiro judeu, tinha o hábito de levá-la para caminhar pela cidade e explicar como as coisas funcionavam. Ele apontava para bondes elétricos, prensas industriais, engrenagens escondidas sob o cotidiano e dizia que o mundo era feito de mecanismos invisíveis esperando para serem compreendidos. Hedy ficava fascinada. Desde pequena, desmontava caixas de música para descobrir de onde vinha o som, removia peças delicadas e depois as recolocava no lugar, como se já soubesse que entender era mais importante do que apenas admirar. Essa mente analítica cresceu em silêncio, porque a sociedade austríaca tinha outros planos para uma jovem tão bela. Beleza era um destino, e destino não fazia perguntas. Ainda adolescente, ela foi empurrada para o teatro e depois para o cinema. Rapidamente tornou-se uma estrela europeia. Mas o público via apenas a superfície. Hedy sabia que sua imagem funcionava como uma camuflagem perfeita. Todos olhavam para o rosto e ninguém enxergava a mente. Essa dualidade a acompanharia por toda a vida. E em breve, sua inteligência seria testada de forma brutal, em um lugar onde ela deixaria de ser atriz e passaria a ser prisioneira. A primeira grande virada da vida de Hedy
Aconteceu quando ela se casou com Friedrich Mandl, um magnata austríaco do setor de armas, fornecedor de munições para regimes fascistas. Mandl não via em Red uma esposa. Via uma posse. Obcecado, controlava seus passos, proibia que ela continuasse atuando e a mantinha isolada em seu castelo, cercada por luxo e claustrofobia. Imagine a cena. Uma das mulheres mais famosas da Europa, trancada como um objeto raro, enquanto do lado de fora o continente caminhava para a guerra. Mandl a levava a reuniões privadas com generais e cientistas. Eles discutiam sistemas de controle de torpedos, falhas de radiocomunicação, armas que poderiam mudar o rumo dos mares. E Red estava ali, em silêncio, escutando tudo. Cada detalhe técnico entrava em sua mente como peças de um quebra-cabeça. Ela compreendeu, antes de muitos engenheiros, que a guerra moderna seria vencida não apenas com força bruta, mas com comunicação. Com o tempo, o castelo se tornou insuportável. E Red decidiu fugir. Diz a lenda que se disfarçou de empregada, escapou pela porta da cozinha e desapareceu na noite. Uma fuga cinematográfica, mas real. Ela deixou para trás o controle, o fascismo, a prisão dourada, e levou consigo algo invisível: conhecimento. Pouco depois, embarcou rumo aos Estados Unidos. E no navio, conheceu Louis B. Mayer, chefe da MGM. Em poucas horas, negociou um contrato e renasceu com um novo nome: Red Lamar. Hollywood estava esperando. Mas a guerra também. Hollywood transformou Red em mito. Vestidos de seda, flashes, festas, estúdios gigantescos. Ela era vendida como fantasia para uma América que precisava de glamour enquanto o mundo queimava. Mas quando a noite chegava e os sets ficavam vazios, ela não dormia. Enquanto outros atores frequentavam eventos luxuosos, ela montava uma mesa de desenho em sua casa. Seu cérebro não conseguia descansar. Ela pensava em máquinas, em sistemas, em possibilidades. Howard Hughes, o magnata da aviação, foi um dos poucos que percebeu sua mente técnica e lhe deu acesso a engenheiros e projetos secretos. Mas a obsessão de Red era outra. Ela lia sobre a Batalha do Atlântico e sobre como torpedos aliados estavam sendo desviados por interferência nazista. Era exatamente o tipo de problema que ela ouvira anos antes nos jantares de Mandl. Ela pensava: isso não deveria acontecer. Não era apenas uma questão tecnológica. Era uma questão de vidas. Foi então que conheceu George Antheil, um compositor experimental obcecado por pianos mecânicos e ritmos impossíveis. Em um jantar improvável, surgiu uma pergunta que mudaria tudo. E se a comunicação pudesse dançar? E se o sinal mudasse de frequência antes que o inimigo conseguisse alcançá-lo? A ideia parecia simples, mas era revolucionária, e estava prestes a nascer algo que o mundo ainda não tinha linguagem para compreender. Inspirada pelos rolos perfurados de pianos automáticos, Red concebeu um sistema em que transmissor e receptor mudariam de canal simultaneamente. Não seria uma frequência fixa, vulnerável a bloqueios, mas uma sequência de saltos, 88 frequências diferentes, como teclas de um piano invisível no ar. Se um inimigo tentasse interceptar, encontraria apenas fragmentos. Se tentasse bloquear, já seria tarde. O sinal teria pulado. Hoje chamamos isso de espectro espalhado, mas em 1942 era algo quase impensável. Red e Antheil trabalharam com obsessão. Ele aplicava lógica musical. Ela refinava o sistema matemático. Era uma colaboração improvável. Uma atriz e um compositor inventando tecnologia militar. Quando registraram a patente, sabiam o que tinham em mãos. Uma arma tecnológica. Algo que poderia salvar milhares de vidas nos mares. Então, apresentaram à Marinha dos Estados Unidos, esperando reconhecimento imediato. Mas ali, diante dos oficiais, a história tomou um rumo cruel. A recepção foi fria. Os oficiais olharam o esquema técnico e depois olharam para Red.
O silêncio no salão era quase ofensivo. Eles não viam uma inventora. Viam uma estrela de cinema. A ideia de colocar um mecanismo inspirado em piano dentro de um torpedo parecia absurda para militares tradicionais. Um deles teria murmurando, com condescendência, algo como: "Volte a fazer filmes, Senhora Lamar." A Marinha arquivou a patente, classificando-a como confidencial. Isso impedia que Red desenvolvesse ou vendesse a tecnologia. Em vez disso, sugeriram uma contribuição mais adequada: usar sua imagem para vender bônus de guerra. Ela arrecadou milhões em uma noite, beijando soldados em eventos beneficentes. Era útil como símbolo, não como mente, e sua invenção ficou esquecida. A patente expirou sem dinheiro, sem crédito, sem reconhecimento. O futuro estava ali, em papel amarelado, esperando o mundo acordar. O custo humano foi devastador. Red se casou 6 vezes, buscando em cada relação uma compreensão que raramente encontrava. Hollywood, que antes a idolatrava, começou a descartá-la lentamente, como sempre faz com mulheres cuja juventude desaparece. Ela se isolou. Obcecada por cirurgias plásticas, tentava preservar o rosto que o mundo aceitava, mesmo que isso a deformasse. O paradoxo era cruel. Inteligente demais para ser só atriz, bonita demais para ser levada a sério como cientista. Nos últimos anos, viveu reclusa na Flórida, conversando com o mundo apenas por telefone, por horas, como se tentasse ainda ser ouvida. Ela via a tecnologia avançar e sabia, no fundo, que aquilo começara com ela. Mas ninguém dizia seu nome. Ainda não. O resgate veio tarde, na década de 1990, quando o mundo entrou na revolução digital. Engenheiros desenvolvendo Wi-Fi e Bluetooth redescobriram a patente de 1942 e perceberam que o salto de frequência era exatamente a base que permitia múltiplos sinais coexistirem sem interferência. De repente, Red Lamar não era apenas um rosto do cinema. Ela era a mãe da comunicação moderna. Recebeu prêmios técnicos no fim da vida e respondeu com ironia: já era a hora. Hoje, sua invenção vive em toda parte. No GPS, no Bluetooth, nas conexões militares seguras, nos dados que cruzam o ar a cada segundo. O mundo finalmente pagava uma dívida histórica. Red Lamar morreu em 2000. Celebrada por fora, ignorada por dentro. Sua história permanece como um dos maiores paradoxos do século XX. Uma mulher tratada como um enfeite que inventou a estrutura invisível que conecta o planeta. Ela provou que inovação nasce em lugares improváveis e que o preconceito pode atrasar o futuro por décadas. Quantos outros gênios foram silenciados assim? Hoje, ela não é mais um sussurro em um telefone na Flórida. Ela é o sinal no ar. A conexão no seu bolso. O mundo interligado. E talvez a frase mais cruel de todas seja esta: ela morreu sem perceber que o planeta inteiro a carregava na palma da mão. Conte-nos de onde você está assistindo. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui nós revelamos mulheres que mudaram o mundo em silêncio. Qual outra inventora esquecida você quer ver por aqui? Deixe nos comentários. E até a próxima história.